Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda, eu sou Sônia Barros e esse é o meu canal, Sônia Barros Costura Criativa. Aqui eu te ensino a fazer enxoval de bebê, a ter um acabamento perfeito e te dou dicas de como trabalhar melhor na sua costura criativa. E hoje, nesta aula, atendendo a muitos pedidos, eu vou te mostrar como usar a régua, o cortador circular e a base de corte. Eu vou te mostrar como eu corto os meus tecidos usando essas três ferramentas. Se você ainda não é inscrita no canal, por favor se inscreva, que toda semana tem dicas preciosas para você. E aí você não fica sem receber dica nenhuma. Se você já gostou do assunto de hoje, deixa seu joinha para mim, tá bom? Eu espero que você goste e eu vou te mostrar exatamente como eu trabalho. Vamos lá para a aula então? Então, essa é a minha base de corte, eu tenho várias. Essa base de corte minha aqui, ela tem 90 por 60 de altura. Mas aqui do lado, ó, você pode perceber, tem até outra cor, eu tenho outra base de corte aqui, que essa é de 60 por 42, essa outra aqui, tá bom? Então, você não precisa ter uma base de corte enorme como a que eu tenho. Se você puder ter, melhor, tiver onde colocar, tá? Se você não tem ainda nem base e ainda vai comprar, eu sugiro que você compre. Olha, esta minha régua aqui, ela tem 50 centímetros. Esta régua minha aqui tem 30 centímetros. Se você não tem nenhuma base de corte ou nenhuma régua, eu sugiro que você compre já uma régua grande. Hoje tem, a minha de 60 não está aqui, está no outro ateliê. Mas eu sugiro que você compre a régua grande com a base de corte de 60 centímetros, tá bom? Não compre a primeira régua sua, a pequenininha, porque ela não facilita tanto para você fazer o seu corte num tecido maior. Então é preferível ter uma régua maior para começar, que você tem um espaço maior para fazer o corte no seu tecido, tá bom? Então a primeira base de corte que eu comprei foi uma de 60 por 40 com uma régua, com esta régua aqui. Essa régua aqui é bem velhinha. Eu comprei então a régua de 50, base de 60 e um cortador circular, tá bom? Esse meu cortador circular aqui é de 45 milímetros, que é o tamanho da sua lâmina. Tem cortador de 60 milímetros, que é maior, que ele é para cortar uma quantidade, né, de tecidos maior. E tem uma de 28 centímetros, que é um cortador pequeno, que é para você fazer pequenos cortes. Eu sugiro comprar já deste tamanho aqui, ó, o de 45 milímetros, tá bom? Que é o que mais você vai usar. Então, vamos lá. Eu vou começar a cortar aqui uma faixinha. Lembrando que, se você é canhota, presta atenção, você está vendo a imagem aqui, vocês, né, estão vendo a imagem aqui, ao contrário. Então, esta minha mão aqui é a minha mão esquerda, esta minha mão é a mão direita. Eu sou destra, ou seja, eu escrevo, eu tenho a minha força melhor na minha mão direita. Se você é canhota, é só você inverter o que eu vou falar, tá bom? Porque, por exemplo, eu seguro o cortador com a minha mão direita. Se você é canhota, você vai só fazer o contrário de tudo que eu tô falando. Você vai segurar o seu cortador na mão esquerda. Então, eu vou começar a mostrar aqui pra você como acertar um tecido. Ó, eu tô com esse meu tecido aqui, ele está dobrado em 4 e ele foi rasgado aqui, ó. Então, é que vocês talvez não possam ver, mas eu colocando ele aqui, eu percebo que ele está torto aqui, ó.
tá? Tanto aqui quanto aqui. Antes de cortar uma faixinha, vamos supor que eu vá cortar uma faixinha aqui no meu tecido. Eu vou acertar aqui, ó, as orelhas do tecido. Antes de tirar a minha faixa aqui, ó, eu quero tirar essa parte aqui onde foi rasgado, que ela tá toda embabadada, tá? Então, o que que eu faço? Eu já tenho outro vídeo aqui no canal, onde eu mostro como cortar faixinhas, tá? Mas esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais completo. Então, antes de eu tirar a minha faixinha, eu vou acertar aqui essa beiradinha. Então, o que que eu faço? Eu só vou acertar. Eu viro o meu tecido aqui para minha direita. Por quê? Pensa sempre o seguinte: a parte do tecido que você vai cortar, que você não quer, que você vai tirar fora, nesse caso aqui, ele vai ficar no meu lado direito. Se você é canhota, você vai fazer o contrário, ó, tá? Por quê? Porque você vai segurar a régua com a sua mão direita e o cortador na mão esquerda. Tenha em mente isso, que tudo que eu fizer aqui, para você que é canhota, é o contrário. Eu sou destra, então eu vou virar o meu tecido aqui. O que eu vou tirar, como eu vou tirar essa parte aqui, ó, o que eu não quero vai ficar pro meu lado direito. Por quê? Porque o que eu quero tem que ficar seguro embaixo da régua. Então, eu vou colocar minha régua aqui, ó. Vou trazer ele o mais próximo possível aqui de onde eu quero tirar. Vamos supor que aqui, ó, você abre às vezes o seu tecido e ele tem uma parte mais curta que a outra. Você vai alinhar a sua régua na parte do tecido dobrado que estiver mais curto. Uma das linhas aqui, ó, na horizontal da sua régua, eu vou alinhar com o meu tecido aqui, ó, bem certinho. Está alinhado aqui? Eu vou com a minha mão segurar firme a minha régua. Muito cuidado com o seu dedão aqui, ó. Eu costumo segurar a régua assim, ó. Eu nem seguro assim. Eu seguro assim, ó, e longe da base, tá bom? Longe da base para evitar acidentes. Quando a régua está posicionada, abra a sua lâmina e aí, cuidado, quando você vai... Um conselho que eu te dou quando você vai colocar a lâmina aqui, ó, tá? É muito comum a gente mesmo estragar a lâmina porque bate na régua. Põe de qualquer jeito e bate na régua. Eu coloco ela aqui, coloco ela, ó, devagarinho aqui, ó. E o cortador em pé, tá vendo? O cortador em pé aqui. Não é nem assim, com a mão muito inclinada, porque ele não corta, ele não vai bem, e nem muito aqui. Ó, você vai empurrar o seu cortador. Então, não dá para ser assim, ó. Outra coisa que você tem que ter em mente: cortador circular não é faca, que você vai ficar fazendo isso aqui, ó. Cortador circular só vai. Ele não é para ficar assim, ó, serrando, como se você estivesse serrando o seu tecido, ok? Régua posicionada, mão de pedreiro. O que eu quero dizer com mão de pedreiro? Mão firme, porque às vezes no ato de cortar aqui, ó, a gente empurra a régua, ela sai do lugar. Então, firme. Posicionei minha régua, minha lâmina aqui e aí eu vou, ó, de uma vez só. Fez isso, não tire a régua do lugar, não tire. Veja se cortou. Ó, ficou um pedacinho aqui, ó. E aí, então, eu continuo daqui, ó, passo novamente. Às vezes, o que acontece? Não corta, a pessoa percebeu que não cortou, vou até guardar minha lâmina para não estragar. Ela fica assim, ó,
Tá errado. Passo uma vez, vou até fazer novamente, vou pôr ele mais pra cá, ó. Passo uma vez. Puxa, ó, sem tirar essa mão do lugar, pra não tirar o tecido do lugar. Puxa, ele cortou todinho que eu percebi. Mas vamos supor que não tivesse cortado, você vai de onde, ó, e passa de novo. Já acertei meu tecido. Agora eu quero tirar uma faixa. Como eu vou fazer? Com o tecido já alinhado aqui, eu vou virar novamente o meu tecido. Porque, lembre-se, o que eu quero, a parte do tecido que eu quero sempre vai estar embaixo da régua. Ele estava assim, não é? Olha, tudo que eu queria está embaixo da minha régua. O que eu não queria, ó, tá no lado onde está o meu cortador. Certo? Agora eu vou tirar a faixa. Eu viro o meu tecido. Vamos supor que eu quero uma faixa de 10 centímetros. As réguas, olha, é toda quadriculada. Cada quadrado desse tem 5 centímetros. Se eu quero uma faixa de 10, é só pegar a medida de 2 quadrados. Vou colocar a medida do que eu quero aqui no final do meu tecido, ó. Alinha direitinho aqui, certo? Olha só, eu quero uma faixa de 10, a parte do tecido de 10 centímetros está exatamente embaixo da minha régua. E o meu cortador na minha outra mão, tá? Acerto direitinho a mesma coisa. Seguro firme. Passei. Vejo se cortou, ó, sem tirar a mão da régua aqui. Puxo. Ficou um pouquinho sem cortar lá, ó. Eu passo de novo, ó. E aí cortou, certo? Essa é a forma correta de cortar faixinhas assim. É sempre lembrando que a parte que você quer vai ficar embaixo da régua e o que você não quer do seu lado que está o seu cortador, seja na mão direita ou na mão esquerda, certo? Vamos supor que desta faixinha aqui, ó, então essa faixinha minha aqui, ela está na largura toda do tecido, ó, 1,40 m, certo? Tô com uma grande faixa. E eu queira 3 pedaços de 30 centímetros, vamos supor que eu tivesse que ter 3 partes dessa aqui. Aliás, eu vou cortar com 40, porque eu já vou ficar com pedacinhos aqui para não perder o meu tecido, para fazer uma barrinha numa fralda. Então, como que eu vou fazer para medir 40 aqui, ó? Eu não tenho que cortar assim, 3 pedaços de 40? Mas não cabe aqui, ó. Aí sim, eu vou usar a base de corte como régua. Ou seja, eu vou pôr a minha faixinha aqui, ó. No início, que é o 0 da sua base de corte. Vou alinhar ele aqui, ó, com as linhas da minha base. Ó, aqui está no 0, aqui está alinhado. Aí sim, eu vou vir aqui, ó, olhar aqui embaixo, onde está o 40. Vou colocar a minha régua aqui. E a base de corte, ela tem medida na parte de cima e na parte de baixo. E você, então, coloca a sua régua aqui, ó, na linha de 40, olhando em cima e embaixo, para você não se confundir e cortar. E aí, então, eu corto, ó, a minha primeira faixinha. Lembra que eu disse? O que eu quero está embaixo da minha régua. Eu já cortei a minha primeira faixinha. Vamos supor, no meu caso aqui, eu tenho uma base de corte grande, 80, né? A minha tem, aliás, tem 87 centímetros. Se eu quero mais de uma faixa de 40, eu não preciso tirar nem a minha faixinha do lugar. Eu venho aqui, ó,
no meus 80, que está aqui, e já corto a minha outra faixinha. Então, é desta forma que você vai usar as medidas da base de corte quando você precisa cortar alguma coisa, algum tecido que não cabe a medida, ela não tem aqui na base, na régua, tá? Aí sim você usa a sua base de corte. Bom, cortei aqui a minha faixinha. E aí, desta forma, ó, eu cortei na largura do tecido, me deu 2 faixinhas de 40 e vou deixar esta grande aqui, porque aí eu vou colocar numa fralda grande. Vou guardar. Então, é dessa forma que eu corto faixinhas. Bom, mas Sônia, e se o tecido é muito grande? E se eu tenho que cortar um quadrado de 40 por 30? Vamos cortar então um quadrado de 40 por 30. Ó, nesse tecido aqui, ele tem uma parte que ele já está cortado, tá vendo? Então, vamos supor que eu queira tirar, você já tem aí o seu tecido que está cortado. E aí você não quer tirar uma faixa, porque uma faixa é fácil, você tira ele dobrado inteiro. Mas, Sônia, eu só quero um pedaço aqui, ó, de 30 por 40. Como que eu faço? Eu vou mostrar pra você como eu faço, tá bom? Talvez aí algumas outras pessoas falem, ah, mas ela não tá usando técnica nenhuma. Mas eu faço assim porque eu acho mais fácil. O que que eu vou fazer? Aqui, ó, o tecido tá aberto. Você não tem referência nenhuma da base, você não sabe. Se você colocar a régua aqui só sobre o tecido, assim, ó, pode ser que você corte torto. Então, como que eu faço? Lembrando, eu vou querer cortar um tecido, eu vou escrever aqui, ó, de 30 por 40 centímetros, tá? Esse meu giz aqui é aquele que sai com calor, com ferro. Então, eu tenho aqui já cortado, ó, 30 centímetros, tá bom? Então, eu vou cortar 30 por 40. Gente, como é que eu faço? Eu abro ele aqui, ó. Eu nem tô me importando muito com a base. Eu chego a cortar ele um pouquinho maior. Eu quero 30 por 40, corto 31 por 41, porque aí depois eu refilo ele, eu acerto direitinho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, marcar 40 pra cá, vou vir com a minha régua, 10, 20, 30, 40. Vou marcar aqui, ó, vou pôr aqui no final do meu tecido, vou marcar 40 aqui, ó. Ó, então eu sei que daqui a aqui tem 40 centímetros, só que lembra, ele aqui ele tá torto, eu vou cortar um pouquinho maior, para depois eu refilar, então eu vou cortar com 41, aí depois eu acerto direitinho, ó, faço um risco aqui, ó, 41, e aí eu quero com 30 de altura, eu vou colocar 31 aqui, 10, 20, 31, naquele risco que eu fiz. Esse risco que eu fiz aqui, ele tá me orientando na posição da minha régua aqui na altura, ó. Sônia, por que você tá cortando maior mesmo? Porque eu tô meio sem referência, e depois então eu acerto na medida exata que eu quero, tá? Então eu vou cortar, eu coloquei o 31 aqui embaixo, e a minha referência é aquele risco que eu fiz, ó. Vou cortar aqui. Até lá os 31. Cortei, vou levantar aqui essa parte do tecido, porque o pedaço que eu quero é aqui, ó. E aí, aqui ele tá retinho, ó. Quanto que ele tem aqui, que eu medi? 41, um pouquinho a mais. Vou pegar os meus 41 aqui, ó. 10, 20, 30, 41. Vou alinhar um risco aqui, ó, na minha vertical com essa lateral minha aqui que está retinha. Ó, coloco bem lá em cima. E aí eu venho e corto até o final da minha régua, lá até o final dos meus 41. Certo? Olha aqui. Vou fazendo isso com o meu tecido, tirei ele um pouquinho do lugar.
E aí, então, venho e corto aqui, ó, onde sobrou. Pronto, eu já tirei um retângulo do meu tecido. Agora sim eu vou acertar ele. Por isso que eu corto um pouquinho maior, tá? Porque agora eu vou acertar ele exatamente na medida que eu quero. Então, agora eu vou usar as medidas da base de corte. Eu vou pegar esta parte aqui minha, ó, que eu cortei medido certinho, ela está retinha. Eu vou encostar ela aqui no zero. Vou encostar ela no zero e vou alinhar este lado do tecido no zero e essa parte aqui, ó, num dos riscos da minha base. Prontinho. Ou seja, eu deixei ele no ângulo. Aí sim, lembra, eu quero 40? Eu vou olhar aqui onde é os 40. Vou colocar a minha régua no 40 aqui, embaixo, e olho lá em cima para sair reto. E aí sim, eu tiro aqui o que está sobrando. Agora, a gente precisa acertar o outro lado lá. A altura era de quanto? De 30. Então, agora aqui, ó, ele tem que ter 30. Eu vou virar, vou colocar esta parte aqui lá no zero. Vou alinhar essa parte de baixo aqui com algum risco certinho. Vou deixar ele no ângulo, ó. Ele tá encostadinho no zero aqui, certinho no risco aqui. Vou olhar onde é o meu 30 centímetros. Vou pôr a régua olhando embaixo e em cima, exatamente no risco de 30. E aí, então, eu corto. E, ó, vocês percebem que sempre o que eu não quero, a parte que eu vou tirar, está sempre do lado de onde eu estou cortando, ó. E o que eu quero sempre segura embaixo da régua. E aí, então, eu tenho o meu tecidinho aqui, ó, cortadinho certinho de 30 por 40. É assim que eu corto um tecido, quando o tecido já está começado, ó, e eu não vou cortar uma faixa. É desta forma que eu corto. Aqui, por exemplo, eu tenho esse tecido enorme, é um trabalho que eu estou fazendo, e eu preciso cortar, eu estou fazendo um quarto com ele, e eu preciso cortar, eu vou fazer um rolo de berço, e a medida desse rolo, eu tenho que ter um tecido cortado com 128 centímetros por 32 de largura. Ou seja, praticamente a largura toda do tecido, 128. O tecido tem 1,40 m. Então, eu corto na largura toda do meu tecido, tá? Esse tecido aqui, ele já estava certinho, porque eu já tirei outras partes aqui, né? Centímetros aqui pela largura toda. Como que eu faço? Se eu não cabe aqui embaixo, ó, eu preciso de uma faixa de 32 centímetros. Eu uso novamente a base de corte como guia. Vou trazer o meu tecido até aqui no zero. Procurar deixar ele alinhado aqui. Vamos supor que o seu tecido não esteja retinho. Então, quando você colocar aqui, ó, no zero, e aqui ele não estiver alinhado com uma linha da base, você tem a certeza que ele não está alinhado, tá bom? Então, o que eu vou fazer? No meu caso aqui, ele não está alinhado. Se eu cortar 32 certinho aqui, ó, quando eu abrir, ele vai ter um bico no meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele um pouquinho maior, porque vai me sobrar tecido para eu poder acertar ele depois dentro da medida que eu quero. Então, coloquei ele aqui, ó, no zero certinho. É 32 que eu quero, eu vou cortar um pouquinho maior, gente. Eu vou cortar com 34, 2 centímetros a mais. Vou colocar minha régua no 34 aqui e olhar lá em cima, ó.
Lembra o que eu quero, ó, embaixo da régua. Cortou? Cortou. Olha aqui. Quando eu abrir esse tecido, eu tenho certeza que ele vai estar com um bico no meio. Onde você fez essa dobra aqui, quando você faz faixa e ela não foi cortada retinha, quando você abre a faixa, onde tem a dobra, às vezes fica um bico. Vamos ver. O meu ficou um biquinho aqui, ó, pequeno, nessa dobra aqui, ó. Talvez vocês não vejam daí, mas ele está um pouquinho bicudo aqui, ó. Mas como eu cortei maior, eu tenho espaço para acertar. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou dobrar ele ao meio aqui, ó. Vou colocar certinho aqui a orelha com a orelha da minha faixa. Estou mostrando para vocês exatamente como eu faço, ó. Eu tô cortando essa parte, essa faixinha aqui, para um trabalho que eu vou fazer. Por exemplo, aqui, a orelha, eu sei que está certa, ela é reta. Então, eu vou alinhar esta orelha aqui no meu zero aqui, ó. Agora, então, eu alinhei aqui, ó, a minha orelha com a lateral da minha base de corte. E deixei essa parte de baixo aqui, o início dela é exatamente acompanhando o risco aqui, ó, um risco aqui. Só que eu percebo que ele não está reto. Ele começa aqui, aí ele dá uma subida e desce aqui. O que que eu faço para acertar esse tecido? Eu vou pegar minha régua e vou acompanhar o risco aqui, ó. Eu vou acompanhar. Eu coloco aqui, ó, um dos riscos da vertical aqui da minha régua, aqui na dobra do tecido, e desço ela, ó, acertei aqui, e desço ela até o limite aqui no meu tecido, ó. Eu percebo aqui, sobrou um pedacinho, porque lembra, o meu tecido ficou assim, ó, um pouquinho, só que então, eu coloquei lá, eu venho aqui, ó, tiro essa parte. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Vou alinhar a minha régua aqui. Vou descer ela até onde tá mais curto no meu tecido. E vou tirar este bico aqui, ó. Então, para você acertar um tecido, você tem sempre que estar alinhando o seu tecido com a régua, ó. Se eu colocar aqui agora, vamos ver se ele está alinhado. Coloco a minha régua bem aqui e nesse outro lado aqui. Todas as partes estão encostadinhas, ó. Sobrou um biquinho aqui embaixo. Ó, gente, ó, é farelinho. Ó, é coisa mínima que saiu, tá vendo? Então, agora eu tenho certeza, ó, foi farelinho, que essa parte do meu tecido está retinha, porque eu coloco aqui a minha régua com um risco da vertical aqui junto com o meu tecido, ele bate certinho aqui, ó, tá retinho aqui, ó, ótimo. Agora, eu vou fazer o mesmo lá na parte de cima. Só que agora, eu vou dobrar ele novamente aqui, ó, porque agora eu sei que essa parte aqui minha, ela está retinha. Vou pôr juntinho aqui. E agora sim, eu vou acertar a altura dele, que lembra, eu queria uma faixa com 32 centímetros de altura. Então, eu já acertei aqui, vou colocar no zero, aqui embaixo, no zero. Vou ver onde é meus 32 aqui. Ó, vou tirar esta parte aqui.
prontinho. Eu estou com a minha faixinha aqui, ó, de 32 centímetros certinho. Agora só falta eu cortar o comprimento, que o comprimento dele é de 128 centímetros. Eu, como estou na largura toda do tecido, ó, eu tô com 1,40 m aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar a minha orelha bem certinho na marquinha aqui que eles deixam. Seguro firme. Tirei a minha orelha. Tirei a minha orelha, é aqui, ó, que está reto, que vai lá pro zero. Sônia, mas é 128 centímetros, não tem na régua. Como que você faz? Eu meço com a fita métrica, tá? Aqui, ó, são 128 centímetros, não cabe na régua. Ou eu meço com a fita métrica, venho, marco 128 centímetros aqui, faço uma marquinha, tá? Ou, olha que absurdo, costureira, estou sem nenhuma fita métrica aqui. Eu vou medir na minha base, ó, 80 centímetros aqui, ou o tamanho da sua base aí, né? 80 centímetros. Vou trazer os meus 80 lá no zero de novo, para marcar os 128, lembra? Vou pôr aqui, ó, os 80 centímetros aqui. Vou precisar de mais 48 centímetros para dar os 128 que eu preciso. Ó, 80 lá, mais 48. 48 é aqui, ó. Então, aí eu venho e corto nos meus 48 centímetros aqui, ó. Estou com a minha faixa aqui, ó, de 1,28 m por 32 de largura. Vou fazer duas dessa para um rolo, ó, porque ela vai ser um rolo de berço, tá vendo? Vai vir aqui, ó. E é assim, então, que eu corto os meus tecidos, gente. E aí, meninas, vocês gostaram? Então, deixa o seu joinha aí para mim, para o YouTube entender que esse vídeo é importante. Aí ele espalha para mais pessoas aprenderem, tá bom? Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem as minhas outras redes sociais, onde todos os dias tem dicas preciosas para você também, tá bom? Te espero lá. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.